Olá, o Portal Agora MT continua a série de entrevistas especiais nesse período de eleições municipais em todo o estado de Mato Grosso e também eleição suplementar para o Senado. Nessa segunda rodada de entrevista, nossos convidados são candidatos a vice-prefeitos de Rondonópolis. A minha convidada de hoje é Marchiane, candidata a vice-prefeita de Rondonópolis, junto com o Luizão nessa caminhada à Prefeitura de Rondonópolis. Marchiane, muito obrigada pela sua presença aqui no Portal Agora MT. E eu começo te perguntando, é a primeira vez que você se candidata a um cargo público e também é filiada a um partido, é isso? É isso aí, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz de estar falando com os seus telespectadores. É uma oportunidade única para a gente estar levando as nossas ideias, as nossas intenções com Rondonópolis. É a primeira vez que eu saio candidata. E é a primeira vez que eu me filio a um partido político. Está sendo um desafio muito grande, estou aprendendo demais, ainda mais porque como eu nunca fui da política, eu sempre defendi candidatos, né, nas outras campanhas, mas nunca tive dentro de uma campanha. E agora estou dentro, estou aprendendo muito, eu falo que é um aprendizado que nós vamos levar para a vida e estou solidarizada com o que a sociedade está passando, o que a nossa população está passando. E hoje eu tenho certeza que foi um desígnio de Deus estar aqui. E por que o PSL? O PSL, na verdade, veio um convite do deputado Claudinei. Eu tinha admiração pelo deputado, né, mas eu não conhecia ele pessoalmente. Eu recebi outros convites lá atrás de outros partidos, mas não batia a filosofia, não batia com o que eu pensava, né, inclusive para ser vice de outra chapa, e não era o que eu desejava. E aí, quando surgiu o convite do PSL, eu tenho um amigo que é do diretório. E aí ele me fez o convite, eu falei, não é para mim isso daí. Eu não imaginava que eu ia gostar, inclusive, da política. Porque hoje eu sei que eu amei, eu falo até que eu me encontrei na política agora. E o convite veio para mim e para o meu marido. Nós entramos para ajudar o partido, para ajudar a tentar fazer diferente. Mas não tinha pretensão de sair vice, alguma coisa. E aí deu certo, nosso nome acabou surgindo por conta das nossas ideias, da nossa forma de trabalhar, a forma que a gente queria, o que a gente pensava para Rondonópolis, e acabou dando certo, e eu estou aí nessa empreitada com o meu prefeito Luizão. Candidata, a senhora é rondonopolitana, filha de alemão com pernambucana, casada, tem 3 filhos. Eu gostaria de te perguntar como está sendo essa caminhada nesse ano de pandemia, como está sendo levar aos eleitores de Rondonópolis os planos de governo, as propostas para o nosso município nesse ano em que é exigido muita restrição, evitar aí aglomerações. Como está sendo essa caminhada pelas nossas ruas? Então, a gente nunca fez uma campanha, nunca tinha feito uma campanha. Tem hora que eu viro para as pessoas que trabalham conosco, eu falo, mas é assim mesmo? Todo mundo quer te abraçar, todo mundo fala tão bem, todo mundo sorri, te trata tão bem. Eu falei, é isso mesmo? Aí as pessoas falam, não, é que vocês estão tendo boa aceitação, porque eu não tinha uma outra experiência para fazer uma comparação, para saber se a gente estava tendo rejeição ou se a gente estava tendo aceitação. E esse era um questionamento mesmo. Eu falei, mas são todos tão simpáticos, tão queridos, né? Porque são raríssimas as exceções que falam assim, olha, não quero, ou distrata, são raríssimas as exceções. E a maioria das pessoas, mesmo quando tem um outro candidato, são extremamente educados. Extremamente educados. Não tem a questão de tratar mal, não existe isso. Mas a nossa aceitação está sendo assim absurda, está sendo muito boa, me deixa muito feliz e é o que dá pique para levantar todo dia, porque nós levantamos 5 horas da manhã e estamos indo até as 10 horas, 11 horas da noite. Mas isso incentiva, quando a gente vê que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode mudar Rondonópolis e que as pessoas querem isso, aí dá uma vontade louca de levantar todo dia e ir para a rua. Agora, candidata, é a primeira vez a um cargo público, mas a gente observa nos programas eleitorais e também em entrevistas à imprensa uma certa espontaneidade em repassar e em falar as propostas para o município de Rondonópolis. A questão empresarial acredita que ajuda nisso? Da onde surgiu, então, essa espontaneidade para fazer as propostas para Rondonópolis? Renata, eu falo que é vivência. E quando você fala de vivência, o que você passou e o que você sabe que pode mudar, é fácil você falar. Você não está inventando. Quando você não está inventando, é fácil você falar, né? E tanto eu como o Luizão apanhamos muito da vida. Nós chegamos onde chegamos, nós não herdamos de pai e de mãe. Nós conquistamos tudo, com muito trabalho, com muito sacrifício. Erramos muito na nossa vida profissional, mas acertamos muito mais. Senão não seríamos empresários de sucesso, né? Então a gente fala com conhecimento de causa. A gente passou, eu usei SUS, eu usei creche com meus filhos, né? Eu usei transporte público, eu falo que só mudou o nome, que antes era TCR, agora é Cidade de Pedra. Foi a única coisa que mudou.
mas eu usei isso. Então, quando você fala com convicção, com conhecimento, é diferente. É muito fácil você falar do que você conhece, do que você viveu. Diferente quando você não viveu nada e você fala de uma coisa que você não sabe, né? Como nós conhecemos, sentimos na pele isso, é muito fácil para nós falar sobre as nossas propostas e a gente sabe o que vai dar certo para Rondonópolis. Falando em propostas, vamos então entrar em algumas áreas aqui do nosso município. Vamos começar pela saúde. Quais são as propostas para a saúde de Rondonópolis? Primeiro, nós temos que criar tecnologias para a saúde. Criar não, adquirir tecnologia, porque hoje no mercado tem uma série, infinitas opções de tecnologia para a saúde. Hoje não tem cabimento uma pessoa ficar 3 horas da manhã na fila para conseguir uma consulta. Hoje nós vamos pegar um celular e você marca a consulta, você vai no seu horário agendado, como numa clínica particular. Você recebe o seu exame no celular. E isso é muito fácil e é barato. Antigamente, esse tipo de tecnologia era caríssimo, mas hoje nós temos uma infinita opções. E aí, como saúde é a minha área de atuação, eu sei que tem esse monte de opções. E a prefeitura, mas não tem dinheiro. Se fosse o caso da prefeitura, não tem dinheiro, mas a prefeitura tem dinheiro para adquirir isso e trazer essa facilidade para a população. Mas a terceira idade tem dificuldade de usar a tecnologia, de marcar uma consulta. Verdade, tem mesmo. Mas a nossa proposta é colocar, inclusive, nos postos de saúde, em alguns PSFs, a gente colocar, tipo aqueles atendentes de caixa de banco, que ajuda as pessoas a marcar consulta, a receber os exames, por ali. Para que ter aglomeração? Ganha tempo e vou falar, a gente ainda economiza. Porque nós não vamos ter que ficar imprimindo resultado de exame, né? As pessoas não têm que ficar se deslocando. Tem gente que perde 2, 3 vezes, 4 vezes serviço para ir buscar resultado de exame. Isso não pode acontecer, é inadmissível hoje. Bom, e falando de um ano de pandemia, a gente conversou sobre isso aqui no início do nosso bate-papo do coronavírus. Como que a senhora avalia a aplicação dos recursos que vieram destinados não só para o município de Rondonópolis? A gente sabe que o Brasil inteiro recebeu a ajuda do governo federal com algum recurso vindo para a pandemia do novo coronavírus. Em relação a Rondonópolis, como que a senhora avalia a aplicação desse recurso? A pandemia não é culpa do gestor atual, de jeito nenhum. A gente não imagina, não existe isso. Mas a forma que os recursos foram aplicados e a forma que foi conduzido, aí sim, é culpa. Não é à toa, eu sempre falo que não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós temos que ouvir. E a participação da sociedade, a participação das entidades foi simplesmente negligenciada. Nós tínhamos que ter ouvido. E aí eu falo que a gente não precisa inventar a roda. A gente pode copiar o que está dando certo, né? E nesse momento foi negligenciado. Veio todo esse dinheiro para a saúde e não foi aplicado. Cadê os leitos de UTI? Graças a Deus nós temos a Santa Casa, que conseguiu montar os 20 leitos de UTI para nos atender. O que seria da população de Rondonópolis sem esses leitos de UTI? E o recurso veio. E agora que está bloqueado o recurso, porque tem que ser usado na área da saúde. Se nós não precisássemos, se as pessoas não estivessem morrendo, era diferente. Eu ia te falar, Renata, aplica onde quiser, onde for melhor. Mas nós precisamos. Morreu pessoas, e não morreu pouco não. O dobro da média nacional foi Rondonópolis. Nós tivemos só uns respiradores que veio aí, falsos, e que não ajudou em nada a população. Então, esse eu questiono. A forma que foi aplicada, a forma que foi conduzida. O comércio fechou tudo. Estava morrendo 2, fechou o comércio. Aí até esses dias estava morrendo muito mais, mas é época de campanha. A gente não fala nada. E não é dentro do comércio que as pessoas estão sendo contaminadas. Você entra nas lojas, tem álcool em gel, tem tudo. Tem distanciamento, tem tudo. Agora, nas residências, as pessoas não têm. Tem vezes que a pessoa mora numa peça com 8 crianças. E a gente ouviu isso essa semana passada. Uma mãe em uma peça com 8 crianças. Como que você pede para fazer distanciamento? Como que você pede para uma mãe dessa, ela colocar álcool em gel? Ela não dá conta, ela não tem dinheiro para dar comida para os filhos. Você acha que ela vai pensar em álcool em gel? Ela não vai pensar. E é isso que nós pecamos. Tinha que ter trabalho por prevenção. Missão Cidadão foi um exemplo. Missão Cidadão só gastou-se R$500 mil e conseguiu reduzir. Estava na média de 80% a taxa de ocupação das UTIs e reduziu para 52%. E como que trabalhou? Com prevenção. Prevenção sempre é mais barato. Prevenção sempre sai e salva vidas. Nós reduzimos absurdamente o número de internações e trouxe resultado. Tanto é que foi parar a Missão do Cidadão, voltou de novo. Nós entregamos o protocolo nas mãos do secretário de Saúde e não foi colocado em prática. O Sentinela tem feito, algumas unidades Sentinela têm feito o papel, mas outras não estão cumprindo, porque aí com 10 dias já de contaminação é o ponto crítico da doença.
E aí é onde a pessoa já está indo para o hospital. Não, você tem que começar antes o tratamento. Você tem que começar antes, para a pessoa não chegar no ponto crítico do 10º dia. E isso a gente questiona de como foi aplicado. O nosso bate-papo de hoje aqui no portal Agora MT é com a candidata vice-prefeita de Rondonópolis, Marchiane, do PSL, junto com o Luizão, do Republicanos, nas urnas dia 15 de novembro pelas eleições municipais 2020 rumo à Prefeitura de Rondonópolis. Candidata, continuando então falando dos planos de governo para o nosso município, já falamos de saúde, agora vamos falar de infraestrutura. Tanto a senhora quanto o candidato a prefeito Luizão são empresários e agora vamos falar dos distritos industriais aqui do nosso município. A gente sabe que Rondonópolis é considerada a capital do bitrem. Existem planos para esses distritos, para as empresas localizadas nessas regiões em que reclamam tanto da infraestrutura? Renata, a única coisa que traz dignidade para uma pessoa é emprego. Agora, como eu vou convidar um empresário para vir para Rondonópolis com um distrito naquela situação? E aí, a atual gestão fala assim, mas Marchiane, nós não vamos investir lá, porque nós vamos beneficiar empresários. Tem 11 mil trabalhadores ali. Se é quente, se é no sol, é pó. O cara tem que levar uma muda de roupa para trocar. Se é período de chuva, o cara tem que levar outra porque é barro. Ué, está beneficiando o empresário? Está beneficiando os trabalhadores daquela região, que estraga moto. Os caras vão muito de moto trabalhar, estraga moto. A gente recebeu diversos relatos que estraga moto por conta disso. E agora, que nem agora está fazendo um asfalto ali naquela região do distrito. Que ótimo, mas está fazendo sem drenagem. E aí agora teve uma chuvinha e já alagou aquilo lá. Não vai segurar, não tem quem segura aquilo lá. Aí que eu falo, é tudo questão de planejamento. Nós temos que ter planejamento para Rondonópolis. Você vai fazer uma obra, você não faz na sua casa uma obra que você sabe que vai estragar. Você faz para aplicar bem o recurso e para ela durar. Agora já está sem drenagem. Daqui a pouco, sabe o que vai ter que fazer? Cortar tudo de novo, colocar a drenagem e passar asfalto novamente. E esse recurso veio destinado para os distritos industriais 56 milhões, se não me engano. E só 20 e pouco foi aplicado lá. E aí fez agora, quando? Agora, época de campanha. Mas a população não está sabendo, a população está atenta para isso, está observando todas as obras que estão sendo feitas, se é realmente para atender a população ou é só para fazer politicagem. Bom, vamos continuar então falando aqui dos assuntos referentes a Rondonópolis. A senhora disse que priorizou muito a educação por questão de que já usou as creches na questão dos 3 filhos que a senhora tem, né? Vamos falar então de educação. Quais são os planos para a educação? Usei com os meus 2 meninos, né? Hoje o Pedro só tem 3 anos e meio e não está nem estudando ainda. Bom, os planos de educação nós desejamos, eu e o Luizão desejamos, que educação seja uma educação de referência no Brasil. Não só no Mato Grosso, tá? Então, quando nós terminarmos essa gestão, será referência no Brasil. E isso é possível. E só se muda a cultura de uma população através da educação. Porque hoje a gente vê as pessoas descrentes da política, descrentes da vida, sempre recebendo a assistência e a pessoa não corre atrás, não sabe, ela não vê uma possibilidade de crescimento. Através da educação, a gente consegue mudar a vida dessas crianças. E lá na frente elas vão ver que elas são capazes sim. Que não é porque ela veio pobre, igual eu, que não tem futuro. Não, você é pobre, mas você tem a possibilidade de crescer, como eu cresci. Eu sou a prova disso, eu cresci. Estudava no Marechal, toda a vida estudei em escola pública. Marechal Dutra, Alfredo Mariem, Renilda. Tem possibilidade de crescimento. Então, nós queremos uma política pública voltada para a educação de excelência. Para isso, valorização do servidor. Isso é essencial. Nós pensamos uma das nossas propostas é instituir o 14º para o professor. Mas como? Vai dar a revelia? Não. Tem metas para serem alcançadas. A escola alcançou, aquela unidade escolar alcançou as metas propostas? O professor tem que ser beneficiado, receber o 14º. Fazer intercâmbio com os professores nas melhores escolas do mundo, para ele trazer essa expertise para Rondonópolis. E é fácil fazer isso. O professor tem vontade, ele quer fazer, ele quer mudar também, mas tem hora que ele não consegue. E principalmente, Renata, colocar um secretário de educação com expertise em educação. Não adianta a gente colocar uma mulher da saúde na educação, não vou saber fazer nada. Nós precisamos de uma pessoa técnica na área da educação para conduzir esses professores da melhor forma possível. A senhora tocou num ponto importante, falou sobre pessoas capacitadas nas funções certas. A escolha de um bom secretariado ajuda na gestão, ajuda a conduzir melhor a prefeitura? Ajuda não, é primordial.
A gente fala que isso é primordial, não é só ajudar. O prefeito não faz nada sozinho, o prefeito não pode ser centralizador. Se ele for centralizador, ninguém faz. Nas nossas empresas, eu não faço nada sozinha. Se eu não tiver um grupo de colaboradores fantásticos, bons, como eu tenho hoje, a gente não faz nada. E a ideia do Luizão é justamente essa. Nós temos um secretariado bom, técnico, e não por indicação política. Tanto é que nós não temos comprometimento com nenhuma secretaria. Né? Sai um monte de fake news aí, falando, mas vendeu tantas secretarias para tal partido, vendeu... Mentira, mentira. Nós não temos comprometimento com nenhum cargo, quanto mais secretaria. Nós queremos pessoas técnicas, pessoas capacitadas, se possível, pessoas do quadro de funcionário público já concursado, porque eles sabem muito. Colocar essas pessoas para estar junto conosco e fazer essa cidade mudar. Eu estou conversando com a candidata vice-prefeita de Rondonópolis, Martiane, do PSL, que está junto com o Luizão do Republicanos nessa caminhada às eleições municipais 2020 pela Prefeitura de Rondonópolis. Candidata, já falamos de educação, saúde, infraestrutura, escolha do secretariado, caso vocês consigam chegar à Prefeitura de Rondonópolis. Agora vamos falar de trânsito. Diariamente, a imprensa de Rondonópolis divulga diversos acidentes aqui no nosso município, mostra a situação do trânsito do nosso município. Tem proposta para o trânsito no município de Rondonópolis? Tem. Nós, primeiro, eu já vou deixar bem claro, Renato, nós não vamos municipalizar. Tá? Rondonópolis, a prefeitura tem que mexer com o que ela tem expertise, não inventar. Então, nós vamos fazer o quê? Trabalhar a questão da licitação, trazer empresas para concorrer aqui e trazer ônibus novos. Nós vamos conversar com a população, a gente se imaginou assim, todo mundo quer ar-condicionado. Você não entra no ônibus para curtir o ônibus. Você entra no ônibus para chegar rápido no seu lugar. Ponto. É isso. As pessoas querem que chegue no horário e que elas saibam. Vamos de novo para a tecnologia. Hoje existe software já que você acompanha, tipo os aplicativos. Você acompanha onde o seu ônibus está, onde ele está passando, se ele está chegando, se ele não está chegando e qual a previsão de chegar no outro ponto que você precisa ir. Por que Rondonópolis hoje tem essa quantidade de moto? Porque o transporte público não funciona. A primeira coisa que o cara faz quando começa a trabalhar, quer comprar uma moto. Aí ele não tem nem a carteira e ele já quer comprar a moto. E aí nós temos esse número de acidentes absurdo que acaba refletindo na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Então, é um projeto imediato que nós temos que fazer, trazer investimento. Mas, também a gente não vai conseguir trazer uma empresa que não tem lucro. Vai aumentar o valor da passagem? De jeito nenhum. Mas isso tem que ser conversado, isso tem que ser estruturado. Agora não pode ter um monte de proposta aí onde a empresa, exige-se um monte da empresa e também não se dá nada de contrapartida. Uhum. Bom, então agora vamos falar de um assunto que gera polêmica, corrupção, candidata. De que forma a senhora, por mais que seja a primeira vez que esteja a um cargo público, de que forma a senhora avalia a questão da corrupção na gestão municipal, envolvendo aí várias operações policiais, envolvendo aí, de repente, desvio de verba para o município? A gente olha com bastante tristeza. E eu, Renata, quando eu entrei para a política agora esse ano, de fato, eu acho que eu tinha uma visão muito cor-de-rosa da coisa. Eu achava que as pessoas estavam lá, os políticos estavam lá para defender o povo, para cuidar das pessoas, para fazer a cidade crescer. E eu defendi em outras campanhas pessoas achando que era isso. Que engano, Renata. Conta-se nas mãos os dedos das mãos, as pessoas que estão. São pouquíssimas pessoas que estão lá realmente para defender o povo. Eu falo que na campanha você tem que analisar sempre as pessoas que estão aí, porque parece que criam-se personagens. A pessoa é uma coisa, os 4 anos. Na época da campanha, ela vira outra. Aí abraça todo mundo, beija todo mundo, vira aquela coisa. A corrupção é um caso sério hoje. Se nós não tivéssemos corrupção, nós estávamos bem em Rondonópolis. Mas, olha o tanto de coisa que a gente vê aí. E o gestor, o projeto do Luizão, é muito claro, a gente conversou muito sobre isso. Se tiver indício de corrupção, não vai precisar a polícia vir. Na hora, o gestor tem que afastar. Na hora, tem que afastar. Até que se prove, a gente não pode acusar. Até que se prove ao contrário, vai ficar afastado ou dispensado. Se provou, dispensado. Não tem que vir a polícia, o gestor que tem que comandar isso daí. Nosso portal de transparência, nós vamos criar um portal de transparência novo, porque quem não deve, não teme. Tu coloca lá. A nossa proposta é trazer, inclusive, o Observatório Social para dentro da prefeitura,
para ter livre acesso, para a gente dar total transparência, dar total segurança para a população, que não está sendo feito nada de errado. E aí a população vai avaliar, é esses gestores que eu quero, é os gestores que eu já tive, que eu não sabia informação nenhuma e que aconteceu aí, compra de respiradores, que você paga 4 milhões e só pode pagar, receber sem abrir as caixas, a população que vai avaliar. Candidata, nesta semana o jornal A Tribuna divulgou uma pesquisa feita pelo IBOPE mostrando os dados do possível resultado das eleições. Como que a senhora avalia essa pesquisa feita aqui no nosso município? Renata, essa pesquisa aí foi feita, condiz com as pesquisas internas que nós temos, que a gente acompanha isso diariamente. É necessário, até porque quem está bancando a nossa campanha é eu e Luizão. Nós não temos dinheiro, nós recebemos proposta de dinheiro de grupos, de não sei o quê, e a gente não aceitou. Quem está bancando é nós. Essa pesquisa foi muito séria, porque aí eu, enquanto empresário, e Luizão também, enquanto empresário, a gente não investe no que não vai dar retorno. Agora, se a gente visse que nós íamos ficar lá para trás, que a gente estava em terceiro, em quarto, e nós desejamos a mudança de Rondonópolis, nós íamos nos unir a um grupo. Isso é óbvio, nós temos o desejo de mudar Rondonópolis. Mas nós vimos que agora a única possibilidade de mudar Rondonópolis somos nós. Os outros, se juntar tudo, não dá o número a porcentagem que nós temos. Então hoje nós chamamos as pessoas que desejam a mudança para estar conosco nessa mudança agora. Nós temos a possibilidade de mudar, nós vamos conseguir mudar com a ajuda de cada um aí. Por mais que não, mas eu não simpatizo muito com o Luizão, mas é o nome que vai fazer a diferença, é o nome que vai trazer a mudança para Rondonópolis e vai ser um marco, não vai ser uma mudancinha não, vai ser um marco. Luizão quer que a cidade, lembre-se dele como Rondonópolis teve um prefeito que fez a diferença, que fez a cidade crescer. Ele quer isso para a vida dele. Está muito tranquilo, o Luizão é um empresário bem-sucedido, podia estar viajando, curtindo as netas, mas o cara está aí, colocou o nome à disposição para fazer a diferença de verdade. No nosso bate-papo de hoje, eu conversei com Marchiane, do PSL, candidata a vice-prefeita de Rondonópolis, ao lado de Luizão, no Republicanos. Candidata, muito obrigada pela sua presença aqui no Portal Agora MT, por esse bate-papo, por esclarecer aos eleitores e aos nossos internautas as propostas para o município de Rondonópolis. E eu deixo aberto o nosso espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, que foi ótimo. É mais uma oportunidade de estar falando com você que está em casa, que está nos vendo, que está nos assistindo, escutar as nossas propostas, conhecer um pouquinho da gente. Nós que não éramos políticos, então realmente a gente não é conhecido de cada um. Mas saiba, nós estamos aqui, nós colocamos o nosso nome à disposição, estamos apanhando igual cachorro magro na estrada, mas porque nós vamos fazer a diferença. Nós vamos mudar essa cidade. Toda a vida, minha mãe toda a vida empregada doméstica, ela me ensinou que a única coisa que a gente tem que vale alguma coisa é nome. Nós vamos fazer a diferença para que o nosso nome não caia na lama, muito pelo contrário. Para que as pessoas possam lembrar da gente e falar assim, esses fizeram a diferença. Cuidaram da nossa gente, cuidaram do nosso povo, trouxeram educação, trouxeram crescimento, trouxeram desenvolvimento para essa cidade. Nós estamos juntos nessa mudança. Conto com você. Vota no 10.